Meus irmãos, eu quero convidar você a abrir comigo a Bíblia em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Eu pergunto para você, de que maneira você tem visto um cuidado especial de Deus sobre sua vida? Você já percebeu, em algum momento da tua história, o Senhor intervindo de tal maneira, que fica evidente que não existe outra possibilidade, outra coisa que pode ter acontecido, senão o cuidado de Deus com você? Quando você olha para essas coisas, como é que você se sente? O Senhor, Ele está mostrando para nós, na mensagem de hoje, o cuidado especial que Ele tem para com o seu povo. E eu quero convidar todos vocês que nós reflitamos nessas coisas aí, em algumas pessoas, quando a pessoa vai, eu acho interessante quando a pessoa vai viajar de avião e de repente, quando ela está subindo, a subida é cheia de turbulência e tremelique, são os momentos mais delicados de um voo, na subida e na descida. Mas depois que sobe, chega uma determinada altura, que o avião está acima do nível das nuvens, acima das principais correntes de ar, das turbulências, e ele fica só planando ali, tranquilo, Consegue ver o horizonte, consegue ver o sol que antes não brilhava, porque está numa posição privilegiada de observar as coisas num ângulo diferente, Lá embaixo está um turbilhão, mas lá em cima está uma paz, uma tranquilidade, uma confiança de que o caminho está limpo. Eu quero convidar você hoje para que nós olhemos as coisas na perspectiva do Senhor, que olha todas as coisas acima das turbulências que nós passamos aqui. Nós temos uma visão muito limitada sobre a vida, mas o Senhor conhece todas as coisas. E na mensagem de hoje, eu quero que você olhe atentamente a palavra do Senhor, a maneira como a palavra de Deus expressa cada frase, cada pensamento, e que você possa guardar essas coisas no seu coração. Talvez vai ter algumas coisas aqui que serão faladas que possam ser um tanto assustadoras, inicialmente, e pode até causar uma sensação de contradição, mas eu quero que você confie na palavra de Deus. E à medida que a gente for progredindo nesse texto de Romanos, daqui em diante, nós estamos vendo coisas assim muito elevadas, coisas do Senhor. E eu quero que você tente guardar isso no seu coração. Romanos 8, versículo 28. Eu acho que já tem algumas pessoas aí que já tem esse texto decorado, Quem já tem esse texto decorado vai recitar aqui comigo aqui. Tente fazer sem olhar na tela, O texto diz assim, Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É essa mesma versão daqui, Muito bem. Esse versículo, ele é muito profundo, mas ao mesmo tempo ele costuma ser muito mal entendido, porque as pessoas não observam com detalhes aquilo que a palavra do Senhor está expressando. Na mensagem anterior, nós vimos a primeira parte do versículo, que é literalmente como ela expressa mesmo: todas as coisas cooperam, todas as coisas boas, as coisas ruins, todas as coisas de maneira absoluta, até os sofrimentos mais terríveis, cooperam para o bem. O Senhor, no controle de todas as coisas, Ele faz com que as circunstâncias se juntem de tal forma que o seu povo é cuidado, quer nas circunstâncias difíceis, quer nas bênçãos. Só que nós também já vimos, como a Bíblia mesmo expressa aqui nesse texto, todas as coisas cooperam para o bem de todas as pessoas no mundo. Ele está delimitando, Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nós também já vimos o que é amar a Deus segundo a própria palavra de Deus, Vimos que amar a Deus
é a pessoa amar o ensino do Senhor, a sua palavra, e amar de tal forma que ela não acha isso pesado, né? Não é desagradável a ponto de ser algo penoso, né? Os mandamentos do Senhor são tão difíceis, são tão penosos. Não, a pessoa tem alegria em amar a Deus. E ao mesmo tempo nós já vimos que o Senhor, na sua grandeza, Ele tem o desejo que as pessoas também recebam desse amor, também recebam dessa graça, de maneira que as coisas cooperem para o bem das pessoas que estão no mundo. Todavia, para que isso aconteça, elas precisam confiar, entregar-se a esse amor e a esse cuidado de Deus. Como Deus vai cuidar das pessoas neste mundo inteiro, se nem todas as pessoas se entregam ao cuidado de Deus? Nós vimos essa mensagem até esse ponto no domingo passado. Só que nós vamos progredir, pessoal, para coisas mais profundas. E eu acredito que a grande maioria dos irmãos está preparada para entender essas coisas. Se alguém não entender, eu quero que você também mantenha o seu coração aberto, peça a Deus sabedoria. Senhor, não estou entendendo, como é que pode ser dessa maneira, como o pastor está dizendo aí na frente? Me ajuda a entender, abre os olhos do meu entendimento. E à medida que você buscar o Senhor, Deus vai te ajudar a compreender a palavra. E partindo da segunda metade desse versículo, eu quero que você reflita da seguinte maneira: por que nós amamos a Deus? O que faz uma pessoa que amava o mundo passar a amar a Deus, de maneira a abandonar um velho estilo de vida e passar a ter um tipo de vida diferente, que para o mundo é contraditório, é estranho, mas a pessoa ama fazer isso? O que faz uma pessoa amar a Deus dessa maneira, como a Bíblia está expressando? O que faz a pessoa amar a Deus dessa maneira é a continuação desse versículo, que a Bíblia expressa, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que... Vamos lá, pessoal. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que... Certo. Só que ele não para aí, né? Ele continua o texto. Ele diz assim: daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E na mensagem de hoje nós vamos ver duas ideias aqui desse texto: aqueles que são chamados e o propósito do Senhor. Vocês estão preparados? Como é que Deus sabe que as coisas vão cooperar para o bem de alguém? Como é que as coisas se juntam dessa forma a ponto de fato cooperarem, né? A ideia que nós vamos ver aqui, pessoal, que a Bíblia expressa é como que Deus é comparável, né, a uma pessoa que fez um filme e o autor do filme, ele sabe o início, meio e fim. No meio do filme a gente vê os atores ali preocupados, né, ansiosos, angustiados. A gente também fica, mas o autor daquele enredo sabe o que vai acontecer. Ele já não fica preocupado, angustiado pelas coisas como estão acontecendo. E o filme da história desse universo foi escrito pelo próprio Deus. Por essa razão, as coisas não fogem do controle do nosso Senhor. E para a gente passar para cada ideia desse texto, eu quero que os irmãos, nós vamos falar sobre isso, né? A maneira como as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque essas pessoas foram chamadas de acordo com um propósito escrito por Deus na eternidade, de modo que o seu povo vivencia o propósito de Deus. E essa história não sai do controle do Senhor. Eu quero que, à medida que a gente for entendendo esse ensino de hoje, a gente precisa lidar com essas coisas com equilíbrio. Ninguém fique com ideias assim radicais a respeito daquilo que a Bíblia não diz. Em segundo lugar, eu quero que os irmãos entendam que aquilo que nós vamos falar aqui, a Bíblia está expressando os pensamentos
secretos do próprio Deus, sobre como Ele vê a humanidade. A gente aqui na Terra, a gente olha as coisas que parecem meio conturbadas, mas o Senhor olha a história de uma perspectiva diferente. Ele sabe o que está acontecendo. Eu também quero que cada pessoa, à medida que você for entendendo a mensagem de hoje, esse ensino, de maneira alguma, é uma justificativa para as pessoas viverem no pecado. Ah, eu vou viver no pecado porque todas as coisas cooperam para o meu bem. Então não tem problema eu viver no pecado que na hora Deus vai fazer as coisas se inverterem. De maneira absolutamente não. Nós já vimos, não permaneceremos no pecado, como já vimos em Romanos capítulo 6, versículo 1. Mas também, pessoal, esse aqui é um tipo de ensino que a palavra do Senhor reserva para a sua igreja. De maneira que, às vezes, quando a gente ensina sobre isso, e alguém que nunca teve encontro real e pessoal com o Senhor, nunca entendeu o que é nascer de novo, a pessoa fica chocada. Para ele não faz sentido. Mas só vai fazer sentido quando essa pessoa se encontrar de verdade com o Senhor. Então eu quero pedir que, se você, por exemplo, você está nos visitando, e se parecer estranho essas palavras aqui, eu quero que você só peça ao Senhor: Senhor, não estou entendendo nada que esse pastor está dizendo, mas me ajuda a entender. O Senhor vai fazer isso. Ele abre o nosso entendimento para que nós possamos compreender. Mas também aquilo que nós estamos falando aqui, especialmente vocês, meus irmãos, olha, o que nós estamos falando aqui não é um ponto decisivo para a salvação. Se por acaso alguém entender diferente, mesmo que seja estranho você entender diferente daquilo que a Bíblia está dizendo aqui, mas isso não é determinante para a salvação de um cristão. Vamos entender aquilo que o Senhor tem para expressar para nós hoje? A primeira expressão que a Bíblia diz nesse texto, nessa segunda parte, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A ideia da Bíblia é isso. Deus é quem chama. Por que a Bíblia está expressando as coisas dessa maneira? A Bíblia está explicando a razão pela qual o seu povo ama a Ele. Por que essas pessoas amam a Deus? Elas amam a Deus porque foram chamadas. Amam a Deus porque foram o que, pessoal? Chamadas. Chamadas segundo o seu propósito. Em algumas traduções tem dizendo chamadas segundo o seu decreto. Agora, o que o Senhor está expressando com essa ideia, né? Olha, pessoal, se você for observar na Bíblia, tem dois tipos de chamado. Tem um chamado que é geral, que é para todo mundo. Mas tem um chamado que é especial. É o chamado, ele chama de chamado eficaz. Quando Deus, de fato, atrai, resgata, remove uma pessoa de um determinado estilo de vida para viver na sua presença. O chamado geral de Deus, ele é apresentado na Bíblia quando o Senhor fala sobre a mensagem que é apresentada para todas as pessoas, de maneira indistinta. Todas as pessoas que ouvem o Evangelho, elas estão sendo chamadas por Deus em algum sentido. Toda pessoa que ouve o Evangelho está sendo chamada. É isso que o Senhor Jesus ensinou para os próprios discípulos. Em Marcos capítulo 16, versículo 15. Jesus disse assim, disse-lhes: vão por todo o mundo, preguem o Evangelho a toda criatura. Isso é um chamado para todas as pessoas. É como também me diz em Atos 17:30. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam. Olha, pessoal, isso aqui é o chamado para todo mundo. Todas as pessoas que ouvem essa mensagem estão sendo chamadas pelo Senhor. Isso é o chamado geral. Só que a Bíblia, nesse texto, está fazendo uma distinção. Ele não está falando desse chamado geral para todas as pessoas. A ponto, compare aqui comigo, pense comigo.
Se esse chamado fosse geral, então isso significaria que todas as coisas estariam cooperando para o bem, por exemplo, de Faraó, né? Mas as coisas não cooperaram para o bem de Faraó. Se o chamado de Romanos 8 fosse chamado geral, estaria implicando que todas as coisas teriam cooperado para o bem de Judas, por exemplo. Mas nós já vimos na história que as coisas não cooperaram para o bem deles, né? Agora é diferente quando fala da história de Paulo. Todas as coisas cooperaram para a história na vida de Paulo, de maneira muito especial. Todas as coisas cooperaram na história do próprio Senhor Jesus de uma maneira muito especial, mesmo nas adversidades. Ele foi chamado, né? O Paulo foi chamado também. A Bíblia está falando de chamado específico. Pensa comigo, por que diante da pregação do Evangelho, todas as pessoas estão ouvindo, estão sendo chamadas, mas algumas delas creem na mensagem do Evangelho de maneira especial? Elas abrem o coração, elas entendem, se sentem movidas, impulsionadas a receber essa mensagem, dizer: sim, Senhor, eu quero. Um aceita e o outro não. Por que isso acontece? A Bíblia foi muito clara quando disse, por exemplo, na determinada parábola de Jesus, Mateus capítulo 22, versículo 14, né? Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E se você for observar depois, né? A Bíblia, Jesus Cristo fala sobre essa conclusão, depois dele ter dito uma parábola, né? Que um rei deu um banquete, chamou todo mundo, e aí cada um começou a dar sua desculpa. Eu não posso hoje, eu tenho uma festa, eu tenho um casamento, eu tenho uma ocupação. E aí o rei olhou para isso e disse para os seus encarregados: vão e chamem as pessoas nas esquinas, nos guetos, os aleijados, os pobres. E aí a sua festa ficou cheia, né? Aí ele encerra dizendo: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Poucos são os que vão para a festa do Senhor. É essa a ideia que a Bíblia traz em Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E nós já vimos claramente aqui na mensagem anterior, pessoal, não há como as coisas cooperarem para o bem daquela pessoa que não responde positivamente ao chamado do Evangelho. Como você espera que as coisas cooperem para o seu bem, se quando o Senhor te chama para a vontade dEle, você o nega, você se abstém, você se esquiva? Não há como as coisas cooperarem para o bem, se diante do chamado do Evangelho, você não responde dizendo: sim, Senhor, eu desejo a Tua mensagem, a Tua presença, a Tua vida na minha vida, a Tua palavra, transforma-me, eu quero Te servir. É isso que é o chamado eficaz. É isso que Romanos 8, 28 está expressando. Paulo já chamou esses irmãos de pessoas chamadas em Romanos 1, 7, logo na introdução dessa carta, quando ele disse: a todos os amados que estão em Roma, falando da igreja, né? Chamados para ser santos, que a graça e a paz de Deus, nosso Senhor, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Ele diz: chamado para ser santos. Isso é um chamado especial, é um chamado eficaz. O Senhor chamou, a igreja foi separada para o próprio Deus. Como diz também em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. O Senhor, Ele
apresenta essa mensagem do Evangelho a todos os povos. Só que aquelas pessoas que respondem sim ao chamado do Senhor, essas pessoas, elas são alcançadas pelo poder sobrenatural do Evangelho. Foram chamadas para serem santas, chamadas para servir ao Senhor. Eu quero que você se pergunte da seguinte maneira: como eu sei se eu fui chamado? Como você sabe se você foi chamado? Você pode dar essa resposta para você mesmo, a partir de alguns critérios que eu vou tentar te ajudar. Toda pessoa que foi chamado, ela percebe isso de uma maneira muito clara. Olha que nesse último texto que nós já vimos aqui, essas pessoas foram chamadas com santa vocação, não segundo as nossas obras. A Bíblia está dizendo, pessoal, que esse chamado não foi por causa do teu esforço, não foi por causa de que você seja bom, não foi por causa que você seja melhor do que as outras pessoas, não é pelas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça. Toda pessoa que foi chamada, ela percebe, ela fica surpresa com o estilo de vida que ela passou a assumir. A pessoa observa para a sua própria vida hoje na presença do Senhor, e ela fica admirada, porque ela pensa o seguinte, ela começa a ver assim: eu não merecia isso. Se fosse pelas minhas próprias forças, eu não estaria aqui. Era para eu estar morto, era para hoje eu estar no mundo. Eu não merecia isso, foi somente pela graça do Senhor. Tantas e tantas vezes que eu disse não para o Evangelho, mas o Senhor veio, me quebrou, me quebrantou, me atraiu. Eu me senti movido pelo Espírito do Senhor, me senti convencido. Eu abracei essa mensagem. Eu sei que hoje eu estou na presença do Senhor, não é pela minha própria força. Algo aconteceu comigo, algo me transformou, algo mudou dentro de mim. Pessoal, isso é ser chamado, não é pelas tuas próprias obras, mas segundo o poder do nosso Deus. Algo aconteceu com você, algo mudou no teu coração, você já não é mais o mesmo, não entende mais as coisas como antigamente. Você sabe disso. Deus interviu na tua própria história, te convenceu do pecado, provocou no teu coração arrependimento sincero, de maneira tal que hoje, quando a pessoa que foi chamada pelo Evangelho olha para a velha vida do mundo, ela não consegue mais se ver naquela velha vida. Ela sabe que mudou, ela sabe que não é mais a mesma. Até mesmo nos momentos que o cristão, diante das adversidades, das provações, das tentações, a pessoa, por vezes, a pessoa até queria tapar os ouvidos para não ouvir mais a mensagem, mas ela não consegue mais. Ela não mais vive para o mundo. É como Paulo diz, agora não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. A pessoa que foi chamada, ela tem uma clareza da palavra de Deus, ela começa a entender, ela começa a ver que a Bíblia faz todo sentido, ela começa a ver que não faz sentido viver fora do ensinamento da palavra de Deus. E quando ela começa a ver a palavra de Deus, ela vê que a Bíblia é assustadoramente verdadeira em todas as suas palavras. Isso é muito diferente da pessoa que nunca foi chamada. A pessoa que nunca foi chamada pelo Evangelho, ela olha para a Bíblia, ela não crê na Bíblia de uma maneira plena, a ponto de se entregar para esse ensino. Porque se cresce, se entregaria. Se cresce, se entendesse, a pessoa com aquele sentimento de urgência, iria se entregar ao Senhor, arrepender-se, transformar,
seria transformada na sua vida. Só não faz isso porque não creu de maneira plena. Só não faz isso porque nunca foi convencido do pecado. Não se sente naquela necessidade desesperada de converter-se ao Senhor. Eu lembro de um irmão que até hoje ele é membro da igreja ali de Bacabal. Fiquei muito admirado com a maneira como o Senhor chamou ele. Ele estava frequentando a igreja há um bom tempo. O irmão Rômulo, hoje é enfermeiro, não sei mais aonde que ele está, mas ele é enfermeiro e sempre vejo ele em Bacabal. Eu acho que é por ali por perto, né? Eu achei interessante que ele ficou frequentando a igreja durante um certo tempo, entendendo, participando da célula, participando dos cultos. E aí sempre que a gente chamava ele assim, aí irmão Rômulo, como é que tá? Tá entendendo aí o evangelho? Como é que está o teu coração a respeito disso que você está ouvindo? Ele dizia assim, não pastor, eu estou entendendo, mas ainda não chegou minha hora. Aí, tá bom meu irmão, tudo bem. Continue ouvindo a mensagem do Senhor. E eu fiquei admirado que no determinado dia o pessoal tinha ido para jogar bola, eu não fui, né, nunca fui tão jogador. E aí depois da bola, né, eu só achei estranho uma pessoa 10 horas da noite, batendo na porta da casa pastoral. E aí era o irmão Rômulo. E ele pediu para chamar a mim, chamar meu pai, na época eu morava com meus pais. E aí ele disse assim, pastor, eu quero que vocês orem por mim. A gente ficou assim, vamos orar. Aí ele disse, pastor, eu quero que vocês orem por mim, porque hoje eu quero entregar a minha vida ao Senhor Jesus. E ele começou a dizer que na volta da bola, ele se sentiu tão incomodado, como algo mexendo, se movendo dentro dele, né? No seu coração. E ele se sentiu na necessidade de parar ali no meio do caminho, naquela noite, no meio da semana, para que a gente orasse por ele, porque ele queria entregar a vida ao Senhor Jesus. Pessoal, o que é isso? Isso é ser chamado segundo o propósito de Deus. Se você for chamado, você crê nessas coisas. Isso faz todo sentido para você, porque você já viveu isso. Isso não é estranho para você. Mesmo que você não seja merecedor, como ninguém de nós é, né? Como Paulo mesmo fala sobre a própria história dele, quando diz lá em 1 Timóteo 1, 13 e 15. Olha como ele expressa a respeito da sua própria história. A mim, que no passado era blasfemo, perseguidor, insolente, mas alcancei misericórdia, pois fiz essas coisas na ignorância, na incredulidade. Olha o 15. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele tinha plena consciência de que ele não era digno, mas ainda assim, ele foi alcançado pelo chamado poderoso e eficaz do nosso Senhor Jesus Cristo. É por essa razão que em Romanos 8, 28, quando nós estamos vendo aqui, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. As coisas cooperam porque essa pessoa foi chamada para o propósito divino. Ela foi chamada de uma maneira poderosa e eficaz pelo próprio Deus. E o Senhor que o chamou, o atrai, o conduz, para que essa pessoa possa perseverar e perseverar até o fim. O cristão que foi chamado, por vezes, até já pensou em largar o evangelho. Pode até já ter se passado no seu pensamento esse tipo de ideia absurda, mas ela não consegue mais. Ela até já pediu, Senhor, me deixa, Senhor, mas ela não consegue mais. Essa pessoa foi chamada, e o chamado de Deus, a obra que o Senhor começa na vida de alguém, ela será concluída. Deus jamais abandona o seu povo. Aquele que o Senhor chamou, jamais será largado, abandonado. O Senhor não vai te largar depois que Ele já te chamou.
Deus, Ele faz com que as coisas cooperem para o bem do seu povo. E o cristão, quando olha para a sua própria história, até mesmo os seus erros, e você percebe que até mesmo os seus erros, o Senhor fez com que eles cooperassem para o teu bem. Mesmo que essa cooperação para o bem tenha implicado em disciplina, sofrimentos, privações por parte do próprio Deus. O cristão que foi chamado, até mesmo se ele se desvia, essa pessoa se desvia, mas ela é infeliz. A pessoa que foi chamada pelo Senhor, mesmo quando está desviada, ela não consegue mais viver no mundo como antigamente, porque existe um chamado poderoso na sua vida. Ela não se encaixa mais no mundo, ela não é mais feliz no pecado, porque foi chamada. Você percebe isso no seu coração? Você percebe que aquilo que aconteceu com você não foi uma coisa simplesmente sua, não foi algo que simplesmente você decidiu, mas aconteceu com você, de maneira que fica evidente que existe um propósito poderoso de Deus na sua vida? E eu ainda digo para todas as pessoas que estão aqui hoje, que Deus é que sabe o coração de cada um de nós. Quando você ouve essa mensagem, hoje, agora, o que é que se passa no teu coração? Porque da mesma maneira que um dia o Senhor me chamou, mesmo eu não sendo merecedor, mesmo eu sendo um pecador, mesmo eu sendo carente do Senhor, fraco, mas o Senhor me chamou. E um dia eu percebi isso queimando no meu coração. E pode ser esse mesmo poder da parte do Senhor que esteja operando no seu coração hoje, que inclusive no propósito eterno de Deus fez todas as coisas cooperarem para que hoje você estivesse aqui. E eu digo isso porque algumas das pessoas que estão aqui podem estar sendo chamadas pelo Senhor nesse momento. Podem estar sendo movidas para, entendendo o Evangelho, você se vê na necessidade de, da mesma maneira como todas as pessoas na história do cristianismo, entregar a sua vida ao Senhor Jesus, dizendo: sim, Senhor, eu entrego minha vida a Ti. Eu confesso o Senhor como Salvador, Senhor da minha vida, de agora em diante. Mesmo sendo fraco, eu me sinto movido pelo Senhor, atraído por Ti, para Te servir. Você já foi chamado, ou está sendo chamado pelo Senhor nesse momento? Que resposta você vai dar para o chamado de Deus nessa hora? Essa é a primeira parte. Mas eu quero que você vá um pouco mais além junto comigo. A Bíblia está dizendo em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu... De novo, pessoal, são chamados segundo o seu propósito. Esteja aqui comigo, que agora que o negócio vai pegar. A ideia da Bíblia é de que por trás do chamado individual de cada crente, existe um propósito eterno de Deus. O Senhor chama de acordo com o seu propósito. Ele não está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem enquanto eu estiver amando o Senhor. Ele está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem e que eu amo o Senhor porque eu fui chamado segundo o propósito de Deus. Eu quero que os irmãos entendam que quando Paulo estava escrevendo essas coisas para os irmãos, ele estava escrevendo para que os irmãos tivessem segurança a respeito da salvação de Deus na vida deles.
como também está querendo ensinar isso para nós. Nós fomos chamados, nós amamos o Senhor, todas as coisas cooperam para o nosso bem, por causa do chamado de Deus, segundo o seu propósito. Que propósito é esse? Talvez na Bíblia de alguns dos irmãos, você tenha visto no final do texto, né, chamado segundo o seu decreto. Tem alguma Bíblia que tem isso? Chamado segundo o seu decreto. Que propósito é esse? Que decreto é esse? Alguns lugares as pessoas têm dificuldade de lidar com esse texto, né? Porque elas acreditam que o chamado de Deus depende, ele ainda diz assim, depende do livre-arbítrio, né, de cada pessoa. Eu quero que você, com paciência e com temor de Deus, junto comigo aqui, quero que você note que o Senhor está falando que é muito mais do que isso. Nós estamos vendo os pensamentos de Deus aqui. Essas pessoas foram chamadas segundo o seu propósito, de acordo com, por causa do propósito de Deus. Essa segunda parte da mensagem de hoje é uma introdução dos versículos 29 e 30. Olha só como a gente vai ver na sequência, logo mais, o versículo 29. Quando ele diz assim, Romanos 8, 29. É Romanos 8, 29. Olha o pensamento. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha o 30. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Eu quero que você note que as palavras que a Bíblia usa nesse texto, está falando, o tempo verbal é tudo no passado, né? Conheceu, predestinou, justificou, chamou, glorificou. A ideia da Bíblia, pessoal, é como que todas essas coisas que hoje estão acontecendo na vida do cristão, aos olhos de Deus, já se concluíram. Deus já conhece. E por que Ele conhece? Porque Ele estabeleceu essas coisas segundo o seu decreto, segundo o seu propósito. Deus decidiu, decretou, planejou e está executando a sua salvação neste mundo. Na perspectiva humana, a gente acha que somos nós quem escolhemos, nós quem decidimos seguir o Senhor. Mas na perspectiva de Deus, foi o Senhor que juntou as peças, foi o Senhor que te afunilou, de modo que chegou o momento que não havia outra decisão a ser tomada, senão entregar a vida ao Senhor Jesus. O Senhor está executando esse propósito. É o seu decreto, é o seu plano eterno. A Bíblia expressa isso em vários textos, pessoal, de maneira repetida e clara, objetiva. Por exemplo, em Efésios capítulo 1, versículo 5, quando diz assim: e nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo. Olha a última frase: segundo o propósito da sua vontade. Olha o versículo 9: Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que Ele apresentou em Cristo. Ainda diz no versículo 11, Efésios 1:11, em Cristo Jesus fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Olha, pessoal, a Bíblia está literalmente dizendo que existe um propósito eterno e sobrenatural de Deus que rege, que comanda a história de salvação nesse universo.
As coisas que acontecem na vida do cristão, elas não são aleatórias, de maneira absolutamente não. Elas seguem, passo a passo, um propósito eterno, sobrenatural, soberano de Deus, sobre a história da sua igreja. Mesmo que nós não entendamos hoje, e mesmo que nunca venhamos a entender, talvez só entendamos essas coisas de maneira completa quando estivermos com o Senhor. Mas o Senhor será glorificado por estar executando o seu propósito aqui na terra. A ideia da Bíblia é por que alguém foi chamado, por que alguém ama a Deus, por que todas as coisas cooperam para o bem dessa pessoa? Porque ela está inserida num propósito soberano do nosso Deus. Isso é estranho para você? Você consegue ir um pouco mais fundo comigo? Eu pergunto para você, quando foi que Deus estabeleceu esse propósito? Será se Deus olha para a nossa vida e chega um determinado momento que é como se Deus dissesse assim, eu estou vendo aqui a vida do Diego, agora sim eu vou botar um propósito na vida dele assim, muito legal. Quando foi que Deus estabeleceu esse propósito? Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, né, a Bíblia já começou a falar sobre o que Deus faria. Quando disse aquela promessa especial, que disse o seguinte, porém inimizade entre você e a mulher, falando da serpente, né? Entre a sua descendência e o descendente dela, se referindo a Jesus. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Desde Gênesis, Deus já começou a expressar o seu propósito soberano de salvação, dizendo que haveria um descendente de Eva que esmagaria a cabeça da serpente. Mas pastor, então quer dizer que Deus estabeleceu esse propósito quando o homem caiu, né, pastor, no jardim do Éden? Vamos um pouco mais a fundo. Quando foi que Deus estabeleceu esse propósito? 1 Pedro capítulo 1, versículo 19 e 20. Mas pelo precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, ele foi conhecido, quando, pessoal? Antes da fundação do mundo, manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. A ideia da Bíblia é de que o propósito de Jesus Cristo morrer, o sangue derramado do Cordeiro, já era conhecido antes que o mundo tivesse sido estabelecido. Olha só, por exemplo, 2 Timóteo 1,9. Que nos chamou, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, quando? Antes da fundação, antes dos tempos eternos, na eternidade, o Senhor já tinha estabelecido o seu propósito de salvação neste mundo. E para que fique mais claro, olha só 1 Coríntios 2, 6 e 7. No entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros, não porém a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos desta época, que são reduzidos a nada. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Desde a eternidade, o propósito do Senhor de levantar um povo que pertenceria a Ele, que seria chamado de uma maneira eficaz
Esse propósito já existia antes dos tempos eternos, e se manifestou em Jesus, e se manifestou para mim e para você. E à medida que você está ouvindo a mensagem desse evangelho, e que o Senhor te chamou, ou pode estar chamando agora, esse propósito eterno de Deus pode estar alcançando também a sua vida. Foi Deus que estabeleceu as coisas desta maneira. Como diz em Efésios capítulo 1, versículo 4. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Olha, meus irmãos, isso aqui revela uma grandeza de sabedoria, de conhecimento, de poder de Deus sobre todas as coisas. Todas as coisas estão reveladas diante de Deus. Não existe um movimento, não existe uma bactéria, não existe uma folha, um cabelo da tua cabeça que não esteja diante do conhecimento desse Deus poderoso. E diante desse conhecimento poderoso de Deus, faz parte desse propósito eterno, estabelecer a sua salvação neste mundo, por meio do Evangelho de Cristo Jesus. Isso é importante que fique claro para todos nós, porque algumas pessoas não creem nessas coisas, elas creem em ideias que são da sua própria cabeça e se afastam do ensino do Evangelho porque não conseguem suportar esse ensino. E elas começam a pensar da seguinte maneira, quando veem a história da salvação no Antigo e no Novo Testamento. A pessoa começa a pensar que Deus criou o homem e a mulher, eles pecaram. E algumas pessoas têm a ideia como se Deus nesse momento tivesse reagido da seguinte maneira: nossa, ai meu Deus, não, ai meu eu mesmo, né, do próprio Deus pensando, né? Eles pecaram, agora eu vou ter que criar um novo plano, eu vou criar a lei. As pessoas pensam que a lei foi a primeira tentativa de Deus. Aí algumas pessoas pensam assim: nossa, eles não estão obedecendo a lei, agora eu vou mandar os profetas. Aí as pessoas não estão obedecendo os meus profetas, e agora, o que eu vou fazer? Aí algumas pessoas começam a pensar: já que não estão obedecendo a lei, nem os profetas, eu vou enviar o meu próprio filho. Agora sim eu vou tentar, e agora vai dar certo. Como se o propósito de Deus, através do desenrolar das coisas no Antigo e no Novo Testamento, fossem tentativas do Senhor de consertar o estrago que o pecado fez no mundo. O que a Bíblia está demonstrando aqui é que, de alguma maneira, Deus conhecia todas as coisas, estabeleceu todas as coisas, para que um dia o seu único filho viesse e morresse por nós, para que nós pudéssemos conhecer esse chamado poderoso do Senhor na nossa vida. Jesus não é um plano alternativo. O Senhor não fica fazendo tentativas para tentar fazer a sua vontade. A igreja não é uma alternativa porque o povo de Israel falhou. Antes, pelo contrário, tudo isso faz parte de um propósito grandioso e soberano do nosso Deus. E Ele chama o seu povo de acordo com esse propósito. Como a palavra do Senhor nos diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O Senhor planejou, o Senhor executou, o Senhor já é vencedor. O Senhor já é vencedor, porque os seus propósitos, todos eles serão cumpridos. É esse o poder que Deus demonstrou, por exemplo, nas profecias. Elas só se cumpriram, e estão se cumprindo, e se cumprirão, porque elas fazem parte do decreto soberano de Deus sobre a história da humanidade. E é por essa razão, quando a palavra do Senhor vai falar sobre, por exemplo, os últimos dias, né?
as palavras proféticas a respeito do último dia na Bíblia é registrado demonstrando o Senhor já como soberano, o Senhor, Criador do céu e da terra, sendo louvado, admirado por pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações. Um povo que foi resgatado, e aos olhos do Senhor, esse povo já foi glorificado, e aos olhos do Senhor que vê todas as coisas, Ele já sabe como elas terminarão, e elas terminarão para que o nome do nosso Deus seja glorificado. Isso acontece porque Deus é soberano sobre todas as coisas. Qual o propósito desse chamado? Qual o propósito de Deus fazer as coisas dessa maneira? É somente um. Efésios 1:6. Para o louvor da glória de sua graça que nos concedeu gratuitamente no amado. É para o louvor da glória de Deus. Como diz em Efésios 1:12, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós que de antemão esperamos em Cristo. Como diz em Efésios 1:14, o Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. É para que o Senhor seja glorificado, que todas as coisas acontecem da maneira como são, mesmo que eu e você não as compreendamos de maneira absoluta. E nessa noite, eu quero que todos vocês, refletindo nesses ensinos, eu quero que você responda no seu coração ao chamado que Deus também está fazendo para você hoje. Deus está te convidando para que você seja inserido no propósito que Ele estabeleceu desde a eternidade. Aqueles irmãos que já entregaram a sua vida ao Senhor, já entregaram porque desde a eternidade o Senhor já os conhecia. E você que está aqui hoje, que todas as circunstâncias cooperaram para que você estivesse aqui, o Senhor te chamou para que você ouvisse essa mensagem. Que resposta você dará a ela? Que resposta dará ao chamado de Deus para a sua vida? Existe um propósito nesse chamado. Existe um propósito pelo qual o Senhor te chamou para amá-lo. Existe um propósito pelo qual o Senhor está te chamando para que você o ame. Existe um propósito pelo qual todas as coisas cooperam para o bem do povo de Deus. Esse propósito é para que o louvor seja dado somente ao nosso grande e poderoso Deus, para o louvor da glória de Deus em executar o seu grande e eterno propósito. É como Paulo expressa em Romanos capítulo 11, versículo 36. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja dada a glória para sempre. Amém. O Senhor te chamou. E que esse chamado, da mesma maneira como alcançou os servos de Deus na história, alcance também o seu coração, para que você faça parte do povo separado por Deus, para pertencer e viver exclusivamente a Ele. E eu te digo, que depois desse chamado, a sua vida nunca mais é a mesma.